Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. A semeadora possui diversos componentes e entre esses componentes nós podemos citar alguns componentes e sistemas mais importantes. Nós vamos aqui começar a falar sobre o chassi que embarca todos os outros componentes da máquina. Componentes como, por exemplo, o mecanismo dosador de semente, o mecanismo dosador de adubo, sulcadores, controladores de profundidade, cobridores, mecanismos de compactação, reservatório de sementes, reservatório de adubo, tubos condutores, transmissão, rodado, marcadores de linha. E esses componentes, ao longo dos nossos vídeos, aqui, que nós estamos falando sobre máquinas agrícolas para plantio, nós vamos detalhar esses componentes. Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma matriz morfológica sobre os mecanismos da semeadora. E o que é uma matriz morfológica? Na matriz morfológica, nós aqui, neste exemplo, temos as funções principais da semeadora, temos as principais soluções. Nós enumeramos as diferentes soluções, por exemplo, para armazenar as sementes, para cortar a palha, abrir o solo, compactar o solo, enfim, as funções da semeadora. E para cada uma dessas funções, nós vamos listando as possibilidades de soluções tecnológicas. E através dessas soluções tecnológicas, nós podemos aqui montar o caminhamento de quais opções vai ser utilizado para a semeadora adubadora. Por exemplo, nesse caso da matriz morfológica, na função de armazenar sementes, essa função pode ser cumprida pela solução de um cilindro para armazenar sementes. Esse reservatório de armazenamento de sementes pode também ter o formato de um reservatório trapezoidal, ou então pode ter um formato misto ou ainda um formato mais complexo. Estas são algumas soluções. Poderíamos enumerar mais soluções, mas estas aqui então são as principais soluções para armazenar as sementes. Uma outra função importante para a semeadora é cortar a palha. Esse corte da palha pode ser realizado, por exemplo, por um disco liso, que tem a função básica de cortar a palha. E uma outra solução tecnológica é o disco ondulado. No caso do disco ondulado, além do corte da palha, nós também vamos ter uma maior revolvimento ou mobilização local. Uma mobilização maior que o disco liso pode ser obtida pelo disco corrugado ou disco estriado. Maior mobilização que o disco liso, porém menor mobilização que o disco ondulado. Isto na operação de corte da palha. Então, essas são soluções tecnológicas para o corte da palha, uma função da semeadora adubadora. Uma função também necessária na semeadora é abrir o solo para a deposição da semente. Essa operação pode ser realizada, por exemplo, por uma haste sulcadora. A haste sulcadora normalmente é utilizada em solos mais argilosos ou solos em que nós temos uma necessidade de realizar uma operação em uma maior profundidade. Neste caso, uma boa solução é o uso de uma haste sulcadora. Isso aliado na operação de abrir o solo para realizar a deposição da semente. Uma outra possibilidade para fazer essa operação de abertura de solo é utilizando um disco duplo desencontrado. Ainda também é possível fazer a abertura do solo para a deposição das sementes utilizando um facão e uma guilhotina. Nas funções da semeadora adubadora, também é necessário realizar a compactação do solo com a semente. E essa operação pode ser realizada por uma roda cônica dupla. Também pode ser realizado por uma roda com um sulco central, ou então uma roda com ressalto central, ou ainda com uma roda abaulada.
São soluções tecnológicas para realizar essa operação de compactação do solo, o solo no qual foi depositado a semente, neste fundo do sulco. Vamos também falar sobre as opções de rodas de solo que fazem o acionamento dos mecanismos. Mecanismos como, por exemplo, o mecanismo de dosagem de sementes pode ter sua origem de potência numa roda de solo. E essa roda pode ser uma roda metálica com pás retas. Essa solução, por exemplo, pode ser utilizada em solos alagadiços. Ou outro exemplo bastante semelhante é a roda metálica com pás curvas. E ainda existe a roda metálica com ressaltos, que são soluções, como eu disse, que podem ser aplicadas, principalmente em áreas mais alagadas. Vai ser mais comum nós observarmos as rodas pneumáticas para o acionamento, para a disponibilidade de potência no acionamento dos mecanismos de dosagem de semente e fertilizante. A máquina também necessita de um transporte, e esse transporte pode ser realizado com o auxílio de rodas cilíndricas abauladas, rodas pneumáticas, rodas metálicas e rodas com articulações. São opções tecnológicas utilizadas para sustentar a máquina durante o transporte. A regulagem da profundidade do sulco e o corte da palha pode ser realizado através de mecanismos de controle de altura. E esses mecanismos podem ser, por exemplo, como neste caso, um suporte deslizante, ou então ter uma abraçadeira, pode ser também uma barra com furos para regulagem da altura, ou ainda uma barra com entalhes, e é este último aqui que eu quero destacar como um mecanismo mais comum na utilização da regulagem da profundidade de sulco ou então do corte da palha. Então, este é um exemplo de matriz morfológica de um mecanismo de semeadura, uma metodologia bastante comum utilizada nos projetos de máquinas agrícolas, porque nós aqui vamos enumerando as soluções tecnológicas para cada uma das funções necessárias à operação. E a partir dessas soluções tecnológicas, nós vamos buscando as melhores soluções que vão atender de forma adequada à operação, atendendo a operação com a melhor qualidade e o melhor desempenho.